Boa noite, pessoal. Tudo bem? Vamos entrando. Estamos apenas aguardando aqui o professor Eduardo dos Santos para nós iniciarmos a live dessa terça-feira. Vamos aguardar aqui o professor Eduardo. Uma boa noite a todos. Hoje, eu e o professor Eduardo, nós vamos falar aqui sobre direitos fundamentais, liberdade religiosa, segundo a ótica do Supremo Tribunal Federal e com um enfoque mais voltado, né, para os concursos públicos, para auxiliar as pessoas que estão estudando para concursos públicos. Então, vamos verificar aqui as principais decisões relacionadas com o tema. Vamos verificar aqui alguns conceitos importantes que os examinadores exigem nas provas. E tá aí, chegou meu amigo Eduardo. Seja bem-vindo. Boa noite, Eduardo. Professor, tudo bem? Boa noite. Como que tá meu áudio? Tá bom? Eu estou ouvindo perfeitamente aí. Eu acho que o pessoal também, se alguém não estiver ouvindo, por favor, nos avise aí nos comentários, né? Mas eu acho que estamos ouvindo sim. Então, beleza. Ah, que bom, então. Então, pessoal, uma boa noite mais uma vez a todos, né? A todas e a todos. Mais uma satisfação, uma alegria estar aqui com vocês nessa terça-feira. Eu agradeço a todos vocês que estão acompanhando, seja ao vivo, seja depois na edição gravada. Muito obrigado por esse prestígio aí. Hoje nós vamos falar aqui com o professor Eduardo dos Santos sobre liberdade religiosa. Mas antes, né, de a gente passar efetivamente para o tema, só gostaria de explicar aqui a ideia dessas lives, né? Ano passado, no finalzinho do ano passado, nós lançamos aí uma coleção de manuais de doutrina chamada Manuais de Ser o Direito. E graças a Deus, graças ao carinho de vocês, a receptividade dessa coleção foi muito boa. Nós tivemos aí um feedback muito, muito grande, positivo das pessoas. E como uma maneira de agradecer esse carinho, agradecer essa confiança que vocês nos deram, nós estamos fazendo essas lives, abordando alguns assuntos que são bastante relevantes para concursos públicos, como uma forma de a gente contribuir também aqui, né, ao vivo, oralmente, para a preparação de vocês, tá bom? E aí hoje, né, nós vamos ter aqui a honra de receber o professor Eduardo dos Santos, ele que é mestre em Direito Público, advogado, consultor jurídico, parecerista, professor tanto de Direito Constitucional como de Direito Administrativo, e é o autor, né, do Manual de Direito Constitucional da coleção Dizer o Direito. Além disso, o professor Eduardo tem uma experiência muito grande na preparação para os concursos públicos e também para a OAB. Então, seja bem-vindo, professor Eduardo. Muito obrigado pela sua presença. Boa noite, professor Márcio. Bem, é um prazer estar aqui, né? Uma honra, na verdade, porque, bem, quem não gostaria de estar inserido em um projeto como esse, né? Da editora Juspod, coordenado pelo senhor, que é uma referência para todos nós. Para mim, particularmente, né? Acabei de conversar com você, né, aqui no WhatsApp e disse, olha, eu estou um pouco ansioso, porque eu já fiz muitas lives, eu já dei muita aula, já enfrentei muitos auditórios, né, muitos tribunais, sustentação oral, mas, poxa, fazer uma live com o professor Márcio, né, que é a minha principal referência, foi a grande referência do meu livro, né, é uma honra e a gente fica um pouco nervoso, por mais que já esteja aí, né, caminhando no mercado há um tempo. E então, assim, eu estou um pouco ansioso, mas eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer um bom trabalho aqui. Se eu puder, né, se me der a liberdade, gostaria até de falar um pouco da história desse livro, mas muito rápido, sem delongas. Sim, não, por favor, por favor. Sem delongas. Seria a primeira pergunta que eu ia fazer, foi né? um livro... Como surgiu a ideia do livro? Qual foram, assim, né, as metodologias que você utilizou, as ferramentas que você empregou para a elaboração do livro? Conta um pouco da história dele. Então, esse livro, né, eu tive a ideia de fazer o livro há uns anos atrás e
Mas eu não sou uma pessoa disciplinada, né? Por incrível que pareça. As pessoas falam, não, mas não tem como você escrever isso tanto e não ser disciplinado. Não sou disciplinado. Então, assim, eu escrevo meio que assim, olha, eu sento, escrevo 2 meses, 3 meses, e depois eu paro. Então, eu sou muito assim. Então, mas eu sempre quis escrever um manual. E eu disse, eu vou escrever um manual, mesmo assim. Então, o que eu fiz foi, eu tive uma estratégia. Primeiro, eu escrevi a parte teórica, que é uma parte que não muda. Você pode agregar exemplos, você pode agregar novas teorias, mas ela não muda, né? A classificação das constituições não vai mudar, etc. Então, eu escrevi primeiro a parte teórica, depois eu fui para a parte específica, vamos dizer assim, a parte dogmática, e ali eu fui um pouco mais rápido, ali eu fui um pouco mais disciplinado. E justamente nessa parte, a partir ali dos direitos fundamentais em espécie, né? O meu grande método, vamos dizer assim, foi o método de zero direito, né? Então, assim, a minha principal referência, né? Eu diria assim, ó, na parte teórica, eu tive as referências teóricas do direito constitucional, Claro. que naturalmente, né, estariam ali. A Canotilho, Dworkin, eu sou um autor dworkiniano, então eu tenho a minha raiz teórica está muito mais em Dworkin, por exemplo, né? Se você ler meu livro, você vai perceber isso. Muitas vezes eu me posiciono assim. Mas na parte dogmática, a minha grande referência foi o de zero direito, foi o trabalho do senhor. Então, eu fiquei muito, assim, né, emocionado de ter sido literalmente selecionado para a coleção. Eu não sei se o senhor se lembra, mas quando eu fui lançar o livro, e foi até em uma outra editora inicialmente, eu até entrei em contato, mas a gente ainda não se conhecia. E logo o senhor adquiriu a obra e poucos tempo depois, assim, foi uma surpresa, né? Fui convidado e assim para compor e eu fiquei muito feliz, muito satisfeito, porque o livro realmente ele foi muito inspirado no Dizer o Direito, de certa forma quase que copiado, né? Ainda bem que agora o senhor é meu chefe, não pode ter problema com isso, mas realmente a metodologia de Dizer o Direito, eu acho que ela é incrível, porque inicialmente talvez tenha sido uma metodologia de jurisprudência apenas, mas hoje não é. Quem acompanha todos os julgados de zero direito, acompanha o trabalho da plataforma, já percebeu que há muito tempo não é só jurisprudência, há muito tempo não é só isso. É legislação esquematizada, sistematizada, é doutrina sistematizada, esquematizada dentro da jurisprudência. Então é muito rico. Quem lê ali o de zero direito aprende demais. Eu quis trazer isso para a realidade do meu manual, porque eu queria um manual que fosse muito didático, eu queria um manual que também fosse objetivo, não ficasse literalmente enchendo linguiça, demorando demais em alguns assuntos e perdendo tempo, e depois, em assuntos que realmente são complexos, não abordava, não aprofundava. Então, eu também queria um manual que, por um lado, fosse objetivo, mas, por outro, explicasse de forma correta, com qualidade, o que precisa ser explicado. E aí, por exemplo, a gente tem bons manuais nesse sentido, mas que às vezes são longos demais, ou que perde muito tempo, assim, sem críticas específicas a ninguém, mas eu tentei combinar isso aqui dentro, né, desse manual. E então, literalmente foi o que eu tentei fazer, né? Ou seja, agregar muita qualidade, profundidade que o Dizer o Direito tem, mas também a objetividade, porque a gente sabe que o concurseiro, o cara que está estudando, ele precisa ter o conhecimento, mas ele também precisa ter o conhecimento de forma objetiva. Ele não pode ficar 1 ano, 2 anos num manual de constitucional e no final, ainda por cima, nem entender nada direito. Né? Não pode. É verdade. E você fez um ótimo trabalho. Então, assim, conseguiu esse objetivo, né? Meus parabéns. E o feedback que a gente tem recebido, né, dos leitores também tem sido nesse sentido. Lembrando, né, professor, que o manual ele tem doutrina, tem jurisprudência, tem quadros esquemáticos, tem fluxogramas, palavras mnemônicas, todas as ferramentas que a gente pode utilizar para se tornar uma obra didática, né? Esse é o objetivo, ser didático, ser claro, ser direto, sem perder cientificidade, né? Sem perder o rigor técnico, né? Sim, eu usei, né, o máximo de ferramentas didáticas possíveis, mas sem comprometer a qualidade do livro. Ou seja, eu não fiz um reducionismo ou um simplismo, né, que prejudicasse a qualidade em nenhum momento. Muito pelo contrário, eu tenho certeza que essa obra pode ser utilizada para quem está estudando para a segunda fase, né, fase dissertativa, para provas orais, pode usar com tranquilidade, vai ver que o livro não peca nesse sentido, não perde a profundidade, mas usei sim
todas essas ferramentas e também fiz questão de elaborar um quadro sinóptico ao final de cada capítulo que desse condição do aluno, meu objetivo foi esse, que desse condição do aluno fazer uma revisão, aquela revisão que ele precisa fazer mais em véspera, né? Sem ficar tendo que ler tudo novamente. Então, o quadro sinóptico que eu fiz também foi talvez um dos detalhes que eu mais investi nesse livro. Porque a gente poderia até falar de questões comentadas, mas questões comentadas, assim, né, a meu ver, é algo relativamente mais simples. Você tem 1 milhão de plataformas para isso, você tem livros específicos para isso, né? E o livro que a gente costuma colocar ali ao final de cada capítulo, questões comentadas, é apenas para que o aluno faça ali, né, uma fixação do conteúdo estudado, né? Mas a revisão que eu realmente elaborei foi em cima desses quadros sinópticos e eu acho que ali tem muita qualidade, tem muita condição do aluno rever rápido a matéria para fazer prova. Perfeito. E agora, pessoal, sem mais delongas, né, a gente vai bater aqui um papo sobre liberdade religiosa, dando enfoque, como eu já disse, à jurisprudência do STF e com ênfase mesmo na preparação para os concursos públicos. Ao final dessa live, né, vai ser divulgado aqui um cupom de desconto, tanto para a obra do professor Eduardo, como para os demais livros, né, da coleção de Zelo Direito. Então, você que, né, nos der o prazer de ficar acompanhando aí essa live até o final, vai receber esse cupom de desconto, né, caso você tenha interesse em adquirir as obras. E aí eu queria iniciar para a gente separar alguns conceitos aqui, professor Eduardo, né? Muitas pessoas confundem aí a liberdade de consciência, a liberdade de crença, a liberdade de culto. São expressões sinônimas, são expressões diferentes. Vamos organizar essas ideias aí para quem está nos assistindo. Bacana. Então, né, liberdade religiosa é um tema sempre muito polêmico. Por isso até que eu escolhi ele. Né? Eu falei, eu vou escolher um tema polêmico, porque eu gosto de temas polêmicos. Eu só gosto de falar de tema polêmico. Não me chamem para falar de temas simples. Eu gosto muito de falar de temas assim. Por quê? Porque normalmente o pessoal tem talvez assim um receio de tocar no assunto e muitas vezes até por conta desse receio acaba não aprendendo, né, da maneira que precisava aprender, não entendendo o que precisava entender, inclusive os conceitos básicos, porque às vezes cria aquela resistência à disciplina. Então, olha só, essa pergunta ela é basilar para que a gente entenda a liberdade religiosa até nos julgados do Supremo Tribunal Federal, do STJ, né, etc. Veja, liberdade de consciência é um conceito mais amplo, é um direito até maior do que a liberdade religiosa, do que a liberdade de crença, a liberdade de culto. A liberdade de consciência, ela engloba a liberdade religiosa, óbvio, porque você pode ter a sua própria consciência religiosa, de ter a sua religião, né? Então a minha fé, eu sou católico, eu sou evangélico, ou eu sou umbandista, ou eu sou espírita, ou eu sou ateu, ou eu sou agnóstico, não importa. Então, veja, ela engloba a liberdade de crença e até a de não crença, né? Ela engloba as duas, mas ela também engloba uma outra série de consciências que não são de natureza religiosa, como a consciência filosófica, a consciência política, etc., cultural, moral, ética. Então a gente tem uma série de outras consciências que estão englobadas pela liberdade de consciência, né? Então formando aí, vamos dizer assim, um supradireito, né? Beleza. Já a liberdade de crença é a liberdade de acreditar. É a liberdade de ter uma fé. É a liberdade de literalmente crer, né, em algo sobrenatural, em algo teológico, de natureza teológica. E a liberdade de crença não se confunde, e é muito interessante isso, especialmente quando você está num campo um pouco mais técnico, né? Ela não se confunde com a liberdade religiosa, porque a liberdade religiosa ela é mais ampla do que a de crença, né? Ela vai agregar aí, por exemplo, o agnosticismo, ela vai agregar aí, né, o ateísmo, então tudo isso dentro da liberdade religiosa, tá? Desculpa, de crença. Aí eu acho que até eu falei errado, né? A liberdade de crença é mais ampla. Ela é que vai englobar tanto, né, o agnosticismo como, né, O ateísmo, ateísmo. né? E a liberdade religiosa, essa sim é só de ter uma religião. Me perdoa. Até eu falei errado, tá vendo? Eu estou Não, foi só no ansioso. Mas bem. finalzinho, só no finalzinho que... Não, isso não tem problema. E a liberdade de culto, não. A liberdade de culto, ela já está relacionada às liturgias, né, religiosas e aos locais
em que essas liturgias são praticadas. E aí a gente não pode confundir o local apenas com a igreja, formalmente falando, ou um terreiro de umbanda, ou seja, aquele local específico, porque o culto ele pode acontecer até na residência de alguém, né? Marcar ali um culto funeral, marcar ali um culto de aniversário, um culto de casamento, né? Isso é muito comum dentro da sociedade brasileira. Então, aquele local, durante aquele momento, ele recebe também essa proteção da liberdade de culto. Então, né, ali está relacionado ao local e às liturgias que são praticadas, professor. Basicamente isso. Perfeito. Então, pessoal, vocês já compreenderam aqui três conceitos iniciais que são fundamentais para a gente continuar falando do assunto, né? Liberdade de consciência, liberdade de crença e liberdade de culto, né? Só isso aí já seria uma prova, uma pergunta, por exemplo, de prova oral para introduzir o assunto, né? Normalmente o examinador começa com uma pergunta para introduzir o assunto, né? E aí um outro tema que também é palpitante, é polêmico, né, e que foi enfrentado pelo Supremo Tribunal Federal, diz respeito ao ensino religioso nas escolas públicas e particulares, né? A gente sabe que o Estado brasileiro é um Estado laico, né? Um Estado sem uma religião oficial. Mas aí vocês devem conhecer uma ou outra escola, ou várias escolas, que têm ensino religioso, né, como uma matéria, né, da sua grade curricular. Isso aí é permitido, professor Eduardo? O que o Supremo Tribunal já falou sobre isso? Esse ensino aí pode ser confessional? Fala um pouco para a gente sobre isso, por favor. Legal. Ó, eu gostei muito do conceito que o senhor deu aí, né, de Estado laico, né? O Estado laico, muitas vezes o pessoal confunde muito e começa aquelas coisas de WhatsApp, né? De Facebook, etc. Estado laico, né? Ele, como o professor Márcio bem destacou, ele é um Estado que ele não tem uma religião oficial, traduzindo. Não é um Estado, né, também, que negue as religiões ou que se contraponha às religiões, tá? Mas ele deve, por princípio, já que ele não tem uma religião oficial, dar o mesmo tratamento, um tratamento igualitário, né, a todas as religiões. Então, ele não pode conceber privilégios nem perseguições às religiões. Isso também está até no artigo 19 da Constituição Federal. Ele coloca lá, dentre as vedações, né, esses privilégios, né, a instituições religiosas. Então, bacana. Mas respondendo especificamente a pergunta sobre o ensino religioso nas escolas, a gente precisa separar escola pública de escola privada, porque aqui há uma diferença de tratamento. Obviamente, porque no campo privado, né, não é só porque eu estou pagando, é porque literalmente eu escolhi estudar naquele local, é um local de natureza privada em que há uma liberdade muito maior. Enquanto no campo público eu estou lidando com a coisa pública, com a coisa do povo, com o dinheiro do povo. Então há aqui um dever até um dever em face do princípio republicano e do princípio democrático, de igualdade, né, entre todas as fés. Então aqui nós vamos ter diferenças. Veja, o próprio artigo 210, parágrafo 1º da Constituição, ele já assegura, né, ali um ensino religioso. Então, o ensino religioso é constitucional, claro, ele é constitucional até porque tem previsão expressa na Constituição. Beleza. Agora, esse ensino religioso sempre se discutiu se ele, né, poderia ser confessional ou não confessional. Confessional é quando literalmente se ensina uma religião específica. Então, olha, eu vou ensinar para vocês a doutrina da Igreja Universal do Reino de Deus, ou da Igreja Católica, ou do Espiritismo Kardecista. Então, você vai lá e ensina aquela doutrina específica. Esse é o ensino confessional, né? Bem, o Supremo Tribunal Federal deu uma decisão de que no âmbito das escolas públicas, porque a discussão sempre foi na escola pública, depois até falo das particulares, mas é bem mais simples, deu uma decisão de que no âmbito das escolas públicas eu poderia ter o ensino confessional das religiões, ou seja, literalmente ensinar uma religião específica. Essa decisão foi muito apertada, foi 6 votos a 5, né? 6 votos reconhecendo a constitucionalidade do ensino confessional, que na época foi um caso, né, de um tratado internacional celebrado entre o Brasil e a Santa Fé para o ensino da religião católica, né, no Brasil. Mas bem, ele reconheceu isso, só que ele reconheceu também alguns detalhes importantes. E aí,
para uma prova dissertativa, para uma prova oral, é preciso saber esses detalhes. E não apenas que ele reconheceu que é constitucional. Porque eu acho que os detalhes é que literalmente vão ser o objeto ali de questionamento ou de pontuação maior, né, para os candidatos. O primeiro deles é que a matrícula tem que ser facultativa. Né? Então, a matrícula no ensino religioso ela tem que ser facultativa. Inclusive, isso nem depende de ser confessional ou não. Né? Ainda que o ensino religioso não seja confessional, a matrícula deve ser facultativa de qualquer maneira. Né? Então, tem que ser facultativa e não pode ser automática. Ou seja, o aluno tem que ir lá e requerer a matrícula, né? Literalmente. Ele não pode ser matriculado lá automaticamente. Exigindo-se ainda, né, que a manifestação de vontade, né, seja de inclusão da matéria ali, tá? E ele pode se desligar a qualquer momento. A qualquer momento ele pode se desligar daquela disciplina. Ele não pode ser obrigado a continuar cursando a matéria. Bem, segundo requisito foi que tem que ser respeitada, né, a pluralidade de religiões do país. Ou seja, nós temos que ter ali a possibilidade de todas as fés oferecerem ali esse ensino religioso. Então, se alguém quiser ir lá ensinar pandeísmo, tem que ser possível. Se quiser ir lá ensinar a religião católica, tem que ser possível. Não importa a religião. E aí, né, professor Eduardo, só para dar uma dica aí nessa linha do que você está falando, o Supremo utilizou uma expressão, né? Ele disse que o ensino religioso ele não pode ser uniconfessional, né? Ou seja, ele tem que dar a possibilidade dessa pluralidade que o professor está explicando, né? Ou seja, a religião que quiser oferecer na escola pública esse ensino, né, que é facultativo para o aluno, ele pode, né, professor? Justamente isso que você está falando aí. Exatamente, né? As lideranças religiosas vão ficar livres ali para poder fornecer, oferecer esse ensino dentro da grade curricular ali que foi disponibilizada pela escola. Exatamente isso, vedando aí o ensino uniconfessional dentro das escolas, né? Mas um ponto interessante dessa decisão, e depois eu acho que a gente vai até ter oportunidade provavelmente de falar disso mais à frente, né? É que o STF vedou qualquer forma de proselitismo religioso dentro desse ensino confessional. O que, para mim, particularmente, é um contrassenso. Porque o ensino religioso, né, a meu ver, ele já é por si só uma forma de proselitismo, ainda que mais branda, mas não deixa de ser. Na minha humilde opinião, né, e às vezes a gente critica o tribunal, né, eu acho que é um defeito de todo mundo que escreve livro, né, que gosta de criticar o tribunal, mas a verdade é que, a meu ver, isso acaba sendo um contrassenso. Só lembrando, né, para quem tá nos ouvindo, a gente tem estudantes, enfim, né, o proselitismo, né, seria a defesa, né, daquela religião, né, seria, entre aspas, assim, né, a propaganda daquela religião, né? E o Supremo... Desculpa, perdão. E aí a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, né, ela tem um dispositivo que fala, né, que é vedado esse proselitismo, né, religioso. Mas é o que o professor Eduardo está explicando com propriedade é que é muito complicado você permitir que uma determinada religião ofereça esse ensino, né, na escola e dizer que não existe o proselitismo, né? É uma coisa que aparentemente, né, seriam incompatíveis, né? Mas para fins de concurso, né, para fins de preparação para concurso, é mais ou menos isso que existe, né? A própria LDB, né, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, proíbe, né, esse proselitismo religioso, mas o Supremo Tribunal Federal diz que é possível o ensino religioso facultativo, desde que aberto para todas as religiões que assim quiserem oferecer. Né? E a própria decisão cita também que é vedado, né, lá qualquer forma de proselitismo. E o interessante aí, só complementando esse conceito do proselitismo religioso, é que não é apenas o direito de convencer, né, mas também o direito de criticar outras religiões. Ou seja, para convencer eu posso criticar. O que é natural do proselitismo. Afinal, o proselitismo ele passa pela visão de uma religião superior. Né? O que é muito comum, todo mundo, eu acho que às vezes até um pouco de hipocrisia nossa, quando a gente fala de pluralismo religioso, o pluralismo religioso é essencial. Só que a gente não pode deixar de reconhecer que dentro dessa possibilidade de pluralismo religioso, cada pessoa que tem uma fé, ela acredita que aquela fé dela é a melhor.
é a principal. Porque se ela não acreditasse nisso, ela não iria ter aquela fé, ela teria uma outra. É até um pouco, né? Também há um contrassenso aqui de você acreditar que existe uma fé. Você está numa religião, então você acredita que aquela religião seja melhor. Acho que isso é meio que inevitável, né? Não dá, meio que assim, né? Eu torço pro Corinthians, mas eu quero que o Palmeiras que ganhe. Não existe muito isso. Então, literalmente, eu acho que quem está dentro de uma religião acredita que aquela religião é a melhor, né? Mas para aquela pessoa. E eu acho que o pluralismo vem aqui, em respeitar aquela opinião da outra pessoa, né? E assim E, vai, né? Mas e eu vejo professor isso. Eduardo, uma questão que eu já vi sendo cobrada em prova oral, né? Diz respeito a, inclusive na prova oral que eu assisti, né? Havia, inclusive, era no, no auditório, né, de uma repartição pública, né, de um órgão público, e havia afixado, né, um crucifixo nesse auditório, né? E o examinador falou, olha, Vossa Excelência sabe que o Estado brasileiro é um Estado laico, né? Que não tem uma religião oficial. No entanto, a gente vê nas repartições públicas, inclusive aqui no auditório, que a gente tem aqui, né, um símbolo religioso aí nesse auditório. E aí eu queria saber, né, do candidato se isso é permitido, né? É constitucional a fixação de símbolos religiosos na repartição pública, por exemplo? O que o professor Eduardo tem para explicar para a gente sobre isso? Ó, esse caso exige um pouco de cuidado dos concurseiros, né? Bastante cuidado. Porque o posicionamento, vamos dizer assim, oficial até agora não foi do Supremo Tribunal Federal nem do STJ. Tem que tomar cuidado. A Né? gente Não ainda estamos não falando. tem, né? Nós não temos ainda uma decisão, né, desses tribunais sobre isso, né, professor? Assim, Exatamente. expressa, né? Tomar muito cuidado, às vezes, com a questão, o jeito que ela está sendo formulada, né? Tomar bastante cuidado. Porque há, sim, vamos dizer assim, não um precedente judicial, mas há um posicionamento de um órgão do Poder Judiciário, mas é um órgão administrativo que foi o Conselho Nacional de Justiça. Né? Mas só para deixar claro, esse posicionamento é do CNJ, né? Não é do STF. Primeiro esclarecimento que eu acho que é importantíssimo, tá, professor? Então, veja, o que o CNJ disse? O CNJ disse que não é inconstitucional. Na verdade, né, ele disse que é legítimo, porque o próprio CNJ, em regra, não pode fazer controle de constitucionalidade. Então, ele não usa essa expressão, ele não diz, olha, é constitucional, não fez essa análise. O que ele disse é legítima a fixação, né, de crucifixo e outros símbolos religiosos no âmbito ali, né, dos órgãos do Poder Judiciário. Então, esse posicionamento, especialmente para quem presta prova de magistratura, né, tem que ficar muito, muito, muito ligado. Agora, óbvio, mesmo quem presta outras provas pode cair, mas acho que as provas de magistratura, sem dúvida alguma, né, é um prato cheio e vai ser cobrado com mais afinco dos candidatos, eu imagino. Isso mesmo, né? Era um pedido, né, para retirar, né, esse caso, foi um pedido para retirar, né, o crucifixo, né, do fórum, enfim, e aí o CNJ, como o professor Eduardo disse, né, afirmou que é legítimo, assim, a manutenção, né, desse símbolo religioso, né, no âmbito dos tribunais, por exemplo. Mas a gente ainda não tem ainda, né, uma decisão do STF ou do STJ, no caso seria mais do STF, né, por envolver matéria eminentemente constitucional, a respeito desse tema. Uma outra questão também que teve aí uma grande repercussão, né, foi um dos principais julgados do ano no qual foi proferido, diz respeito à possibilidade ou não de se adiar ou de se realizar numa data diferente um concurso público, considerando que aquele dia é um dia de guarda religiosa, né, para determinada religião, né? E aí quando a gente fala nisso, a gente logo lembra do exemplo mais assim concreto, né, do exemplo mais fácil de a gente entender, que é da religião do adventista do sétimo dia, né, que eles têm como guarda dia de guarda religiosa o sábado, né? Então vamos imaginar, por exemplo, que a prova estava marcada para o sábado, né? Sábado e domingo, por exemplo. E aí, nesse caso, o candidato, né, que professa essa fé, professa essa religião, ele não se sente, né,
pessoalmente à vontade para fazer a prova nesse dia, porque é um dia de guarda religiosa. É possível que ele faça a prova, por exemplo, no domingo? É possível que ele fique numa sala especial aguardando o término desse dia de guarda religiosa? O que o Supremo falou um pouco sobre isso, professor Eduardo? Então, esse caso, né, vamos dizer assim, ele é muito melindroso e ele toca vários outros casos muito próximos e a gente não pode confundir, né? Porque uma coisa é remarcação de prova, né, ou mesmo remarcação de etapas. O STF ele tem algumas decisões sobre esse caso, algumas decisões. Só para citar dois exemplos muito rápido e depois explicar isso, como o STF entende isso. Olha só. Uma coisa é, por exemplo, literalmente eu ter que trocar uma prova escrita, dissertativa, de conhecimentos, né? Isso é uma coisa. Outra coisa é, por exemplo, eu remarcar a etapa de um concurso que não fere em nada a igualdade entre os candidatos. Exemplo, um teste físico. Se essa pergunta fosse sobre um teste físico, ou seja, um teste de aptidão física, se eu trocasse o candidato de sábado a domingo, isso não iria ferir a igualdade entre os candidatos. E o STF tem precedentes, né, nesse sentido. Então, veja, o que o Supremo Tribunal Federal entende, inclusive foi um caso sobre o Shabá, né, sobre essa guarda religiosa no sábado, só que foi um caso envolvendo até os judeus. Foi até muito interessante esse caso. Foi a suspensão de tutela antecipada 389, né, eu acho que no agravo regimental nela. Tá? Bem, o que o Supremo disse, basicamente? Foi um caso que envolvia o Enem. Né? E o candidato queria exatamente isso que o professor Márcio disse: remarcar de sábado para um outro dia. E o Supremo disse o seguinte: olha, isso não é possível, isso não pode acontecer. Porque se eu retirar, e o principal argumento da STF foi o princípio da igualdade, não foi o único, mas foi o principal. Se eu tirar, né, o candidato da prova de um dia e levar para outro dia, ele vai ter que fazer uma outra prova, não dá para fazer a mesma prova. Tem que fazer outra prova. Se ele faz outra prova, o nível da prova, por mais que os professores, por mais que os elaboradores se mantenham a tentar manter aquele nível, ele vai alterar. Ele vai alterar. A prova não é mais a mesma. Então ele vai ter feito uma prova diferente dos demais candidatos. Então, em razão disso, não é possível essa remarcação, né? Agora, uma outra coisa seria a alteração de horário. Ficar dentro de uma sala, essa já é uma prática que tem se tornado até comum, né? Quando o candidato, né, nesses casos do sábado, tem religiões que não é literalmente o sábado, é até o pôr do sol do sábado. Então o candidato fica ali dentro, né, da sala, ele entra com todos os demais, por exemplo, às 13 horas, espera até o pôr do sol, até às 18 horas mais ou menos. O sol se põe aí, ele começa a fazer a prova com o mesmo tempo que os demais, só que aí até esse tempo ele fica sem acesso a nada, né, sem acesso a celular, sem acesso a provas, etc. E se torna bem mais cansativo para ele. Agora, só para fazer a diferenciação, né? Porque isso foi na suspensão de tutela antecipada, né, que eu disse. Agora, veja que há casos que são diferentes, né? O Supremo Tribunal Federal, ele já disse, por exemplo, que é possível, né? É possível a realização de etapas de concurso público em datas e horários diferentes dos previstos no edital, em razão de candidato que invoca escusa de consciência por motivo de crença religiosa. Ou seja, ele vai poder realizar a etapa, no caso, por exemplo, o exame de aptidão física, um exame psicológico. Isso não afetaria, né? Porque isso não fere a igualdade entre os candidatos. Isso foi, por exemplo, no RE 611.874, relatoria do ministro Toffoli, né? E o redator para o acórdão foi o ministro Edson Fachin. Só para dar um exemplo de como, né, o STF tem decidido essas causas e como também o aluno tem que prestar atenção na hora da prova e verificar o que está sendo perguntado, para não confundir. Isso. Então, assim, eu acho que é importante a gente ressaltar, né, principalmente essa decisão que foi que o professor Eduardo acabou de mencionar, que foi o tema 386, né, do STF, no qual o STF falou: olha, é possível, e aí eu queria que você guardasse essas informações, olha, é possível a realização de etapas de concurso público em datas e horários distintos dos previstos no edital, por candidato que invoca escusa de consciência por motivo de crença religiosa. Aí vem as condicionantes, né, que são acho que a parte mais importante aí desse julgado. Desde que presentes a razoabilidade da alteração, a preservação da igualdade entre todos os candidatos
e que não acarrete um ônus desproporcional para a administração pública, né? Então, essas condicionantes, elas são muito importantes, por quê? Porque o normal, né, da maioria dos candidatos é saber que já foi autorizado isso de alguma maneira, mas essas condicionantes é que vão pegar, né, que vão diferenciar no momento da prova, né? Porque o examinador pode tirar uma dessas condicionantes, né? Dizer que o candidato vai ter mais tempo para se preparar, que vai ser, né, numa outra semana. E aí, nesse caso, por exemplo, haveria uma violação ao princípio da igualdade. Aí não pode, né? Ou que gere um ônus desproporcional para a administração, aí também não pode, né? Ou então que não haja razoabilidade nessa alteração. Então, é muito importante você, né, ficar atento para as condicionantes que foram impostas pelo Supremo. E aí eu recebi muitas perguntas quando eu comentei esse julgado a respeito do conceito de cada uma dessas condicionantes. E, na verdade, assim, né, nem o próprio Supremo Tribunal Federal fechou muito esses conceitos, né? Ele deixou de maneira um pouco mais aberta para que fosse analisado mesmo no caso concreto. Então, são expressões mesmo abstratas para poder, no caso concreto, isso ser examinado. Tá bom? Vamos continuar, Professor, professor? só para Por constar para o favor, pessoal, claro. viu? E essas observações que o professor Márcio fez constam no livro. Só para deixar aí para o pessoal. Não se com, preocupem, tá lá. com certeza. Com certeza. Uma outra questão também, professor, interessante aí, porque esse tema de liberdade religiosa, o examinador ele gosta de trabalhar com casos concretos, com casos do dia a dia, né? E aí, a gente já falou aqui do crucifixo, a decisão do CNJ, né, que a gente ainda não tem um precedente ainda, né, do Supremo, mas aí também a gente observa a questão da cédula, né, do dinheiro. Por exemplo, lá na cédula do real, hoje em dia, né, com Pix, com cartão, a gente acaba manuseando um pouco cédula de papel, né? Mas na cédula de papel, no real, a gente tem lá uma inscrição, que é Deus seja louvado. Inclusive na própria Constituição, né, no preâmbulo, a gente tem também a menção a Deus. O que a doutrina, o que a jurisprudência fala a respeito dessa expressão, Deus seja louvado, que consta nas cédulas de real, né? Isso seria aí uma ofensa ao princípio de que o Estado brasileiro é laico? Vamos lá. Professor, veja bem, né? Primeira coisa, foi muito interessante essa pergunta, porque assim, né, sobre o preâmbulo, acho que está muito batido, né? Todo mundo já conhece as posições do STF sobre o preâmbulo, sobre a questão de ser norma de reprodução obrigatória ou não ser, sobre a questão da expressão, né, em nome de Deus, lá, tranquilo, todo mundo já sabe. Né? Mas essa pergunta é uma pergunta muito interessante, que inclusive está no nosso manual. Tá lá, né? Nós temos lá um ponto para tratar desse assunto, né? Que é essa expressão Deus seja louvado, que atualmente, inclusive, tem recurso especial e recurso extraordinário pendente de julgamento no STJ e no STF. Ou seja, já é um caso que foi judicializado, mas que está pendente de julgamento. Essa expressão ela foi colocada nas nossas cédulas, né, de dinheiro em 1986, tá? Por solicitação do então presidente José Sarney, e depois foi mantida quando foi feito o real, né, na época lá, pelo Fernando Henrique Cardoso, quando ele era ministro da Fazenda. O Ministério Público Federal do Estado de São Paulo ajuizou, né, uma ação contra, né, essa expressão, dizendo que ela feriria ali o Estado laico, né? E aí a gente tem, né, esse posicionamento do Ministério Público do Estado de São Paulo. Eu, particularmente, sem dar minha opinião própria, né? Depois, se quiserem, dou também. Mas eu, particularmente, fazendo aqui meu trabalho de mãe de Ná, né? Eu penso que o Supremo Tribunal Federal, conhecendo a jurisprudência do STF sobre liberdade religiosa, inclusive o precedente que diz respeito ao preâmbulo, mas não só, até os mais recentes, tá? Eu penso que o STF vai declarar que essa expressão é constitucional e vai se fundamentar no sentido de que este Deus citado na cédula de real é um Deus sem uma identidade específica, com uma religião específica. Ou seja, simbolizaria, né, uma fé ampla, né, que poderia englobar aí qualquer religião. Né? Eu acredito muito que o STF vai fazer isso, considerando, dentre outras coisas,
né, o fator histórico, né, do Estado brasileiro e da sociedade brasileira. Penso que essa vai ser a decisão da STF, né, pelo menos se ela for tomada aí nos próximos anos. A não ser que mude muita coisa, eu penso que essa vai ser a decisão da STF. Mas, literalmente, estou fazendo um trabalho de, né, adivinho aqui. Porque o STF não se posicionou sobre o tema, né, nem o STJ. Perfeito. Eu só acrescentando isso ainda, pessoal, na resposta do professor, uma questão que é muito importante vocês abordarem, por exemplo, uma questão discursiva, numa prova oral, é que o Supremo Tribunal Federal, todas as vezes em que vai enfrentar a questão do Estado laico, ele diz o seguinte, né? Com outras palavras e tudo, até citando o grande mestre José Afonso da Silva, ele sempre fala o seguinte, olha, o Estado brasileiro é laico, mas ele não é avesso às religiões. Tá? Isso é uma expressão, é uma frase, né, que você vai encontrar aí 2, 3 precedentes importantes do STF. Ele sempre fala isso com algumas outras palavras mais bonitas, né? O Estado brasileiro é laico, mas ele não é avesso às religiões. Tanto que existe, por exemplo, a possibilidade de você estabelecer convênios com igrejas para atividades assistenciais. Existe, né, a própria Constituição prevê a imunidade tributária. Enfim, então isso é muito importante, tá? Você, se tiver oportunidade numa prova discursiva ou numa prova oral, você mencionar essa conclusão do Supremo Tribunal Federal. O Estado ele não pode privilegiar uma religião em detrimento das outras, ele não pode, né, fazer um tratamento diferenciado como se ele adotasse uma religião oficial, isso não pode, mas ele pode ter um relacionamento com as religiões, né, desde que seja garantida uma igualdade para todas as outras que também assim queiram, né? Vamos agora para mais um tema. Só complementando, polêmico. professor. Por favor, fique à vontade. Mas bem breve, bem breve. Nada, olha, no livro, no nosso manual, né? O pessoal teve uma moça que perguntou qual manual? O manual esse, ó. Manual Direito Constitucional, Dizer Direito. Tá aqui. É meu filho. Tá aqui, né? Esse é meu filho. E no final a gente vai ter aí um cupom de desconto, né? Vai ter um cupom de desconto para ele. E veja, no manual, o conceito, eu estabeleço um conceito, né, de Estado laico e eu passo por esses pontos, né? O pessoal que tiver depois aí, né, que comprar o manual vai perceber isso. E também, nesse caso específico, porque é óbvio que a gente não vai fazer isso daqui, né, até pelo tempo, mas eu coloco aqui os argumentos do MPF, né, os argumentos aqui do procurador da República da época lá, que foi o procurador Jefferson Aparecido Dias, né, que ele justificou a inconstitucionalidade. Então, eu trago isso para o livro. Então, numa prova oral, uma prova dissertativa, o aluno vai ter aqui no nosso manual tanto os argumentos do STF, quando trata do Estado laico, como também os argumentos do MPF para dizer que isso aqui feriria, então, o Estado laico. Tá? Só para deixar para ficar tranquilo aí. Perfeito. Vamos para mais um tema polêmico aí, né? Aqui a gente está tratando de alguns assuntos que já foram, né, decididos pelo Supremo e de alguns outros casos em que ainda estão pendentes de julgamento, né? Mas são importantes que você conheça os argumentos, conheça a problemática, né? Hoje em dia os concursos estão tão difíceis, né, que por exemplo, se você pega a resposta padrão do CESP, SEBRASP, você vai ter lá que eles exigiam até a menção à existência de um recurso extraordinário, por exemplo, pendente, né, de um tema pendente. Então, é importante que vocês conheçam também esses temas que estão ali para serem julgados ainda. E um outro tema também, um outro hard case, né, diz respeito às testemunhas de Jeová, né, as pessoas que professam essa fé. Meu tema preferido. E a questão da transfusão sanguínea, né? Um tema até que você também estuda no direito civil, né? O professor Cristiano Chaves trata isso muito bem também no livro dele de Direito Civil, com o professor Nelson Roosevelt, né? Que envolve direito da personalidade. E aí, é possível a recusa à transfusão de sangue por testemunhas de Jeová, né? Se for um adulto, se for um filho de alguém que professa essa fé, né? Como é que você enxerga esse tema aí, professor Eduardo? O que você pode dar de dicas para quem está nos assistindo? Então, eu vou aproveitar tudo que você falou, até porque eu acho que, pessoal, vocês querem verdadeiramente seguir um bom caminho, aproveitem tudo que o professor Márcio falar. Veja, olha que coisa... Não, é sério. Veja que coisa interessante que ele disse, né? Vocês precisam conhecer até o que está pendente. E, óbvio, as provas cobram isso mesmo,
e cobram não só os julgados do STF e do STJ, mas cobram muitas vezes posições que são manifestadas por outros órgãos. Por exemplo, no caso que a gente acabou de ver lá dos símbolos religiosos, tem um posicionamento do CNJ. Nesse caso, tem um enunciado de uma jornada de direito civil. Então é óbvio que isso vai cair. Né? Então, assim, não tem pronunciamento do STF, tem do STJ, né? Mas não tem do STF, mas tem um enunciado, né, de uma jornada de direito civil. Então, isso vai cair, tá? E vocês precisam conhecer. Então, eu vou basicamente, professor, antes de falar literalmente o posicionamento, eu gostaria que o pessoal entendesse uma coisa que está por trás do posicionamento, que é um fundamento muito forte que toca essas decisões de colisão de direitos fundamentais. Especialmente essas decisões em que um direito fundamental literalmente é suprimido e o outro prevalece por inteiro. Ou seja, o caso do Testemunho de Jeová é um caso desse, em que se prevalecer a liberdade religiosa, ou seja, se fizer, né, se ele não receber a transfusão sanguínea, ele morre. Então, literalmente, a vida foi suprimida. O contrário também é verdadeiro, né? Se eu faço a transfusão sanguínea à força contra a vontade dele, a liberdade dele religiosa foi totalmente desrespeitada. Então também foi suprimida. Então veja, é um caso muito difícil. E esses casos muito difíceis, eles passam, né, por um fundamento que eu particularmente penso, mas não sozinho, acho que isso está na raiz aí dos julgados, tanto na Suprema Corte dos Estados Unidos, como no Tribunal Constitucional Federal Alemão, como também no Supremo Tribunal Federal, que é a dignidade da pessoa humana. Esse é o fundamento jurídico, tá bom. Mas como que ele se explica? Aí todos os tribunais, né, é uma coisa interessantíssima, eles recorrem a uma lição secular do Immanuel Kant, lá em Fundamentação da Metafísica dos Costumes. E não preocupa não, viu, gente, que eu não vou complicar, não. Embora eu resumo essa teoria do Kant em 2 páginas, 1,5 páginas no meu manual, tá? E ela é importante, porque se você entender ela, você vai conseguir entender melhor esses julgados. Muitas vezes a gente não entende muito bem esses julgados, não entende como que a dignidade humana atua na resolução desses casos, justamente porque a gente não entende essa compreensão. E a compreensão é de que a dignidade da pessoa humana, ela passa antes, né, por uma autonomia existencial da pessoa. Então, quando é que eu vou saber, né, que eu estou preservando a dignidade da pessoa humana de alguém? Porque é um caso, é muito difícil isso, né? Dizer para a pessoa que os meus valores são melhores do que o dela, ou que os dela são melhores do que o meu, né? Ou de que a atitude dela fere a dignidade da pessoa humana ou não. Veja, quem é a melhor pessoa para dizer quais escolhas são verdadeiramente, preservam verdadeiramente a minha dignidade, sou eu mesmo. Né? Então, a lição secular do Kant, né, ele atrela isso, né? Dignidade da pessoa humana em Kant está atrelado. Não se resume a isso, claro. Eu nem vou explicar tudo aqui, porque não daria tempo. Mas ele atrela a dignidade da pessoa humana à autonomia existencial da pessoa, autonomia de vontade, autonomia moral, de fazer suas próprias escolhas existenciais. Ou seja, quem tem que dizer qual direito verdadeiramente é mais relevante para mim, sou eu mesmo. Né? Esse privilégio de autonomia existencial, ele está na raiz da dignidade da pessoa humana. E os tribunais têm privilegiado esse argumento da autonomia existencial, sempre que possível. Porque há casos em que a autonomia existencial não é possível. Exemplo, uma pessoa desacordada chegou no hospital, como é que ela vai se manifestar? Então não tem como ela exercer, é um caso diferente. Mas quando é possível, os tribunais têm privilegiado essa autonomia existencial porque entendem que estão privilegiando a dignidade da pessoa humana. E só para a gente encerrar essa discussão teórica, que é muito importante, a gente não pode desprezar, a gente precisa lembrar de uma lição lá de teoria da Constituição, a lição de que a Constituição é una, e por ser una, não há hierarquia entre as suas normas, não é verdade? Ou seja, não há uma hierarquia entre o direito à vida e a liberdade religiosa. Na prática, significa dizer que não há uma hierarquia abstrata. No caso concreto, quem é que vai definir qual direito prevalece? Será que é o Estado que tem que me dizer qual direito deve prevalecer? Será que é o STF? Será que é a sociedade? Ou não? Será que não sou eu mesmo quem deveria dizer qual direito deve prevalecer para mim? Né? Então, quando há essa possibilidade, o Supremo Tribunal Federal e os demais tribunais constitucionais têm privilegiado, né, a autonomia existencial. Quando há a possibilidade. Porque em muitos casos não há possibilidade. Mas quando há, eles têm dado esse privilégio de autonomia existencial porque entendem, né, que ali prevalece a dignidade da pessoa humana. Ponto. Se vocês entenderem isso daqui, agora a gente já pode falar dos posicionamentos, que aí fica até mais fácil. Veja, o Supremo Tribunal Federal, né, desculpa, me perdoe.
O STJ, ele tem, eu já confundi os tribunais, me perdoe. O STJ tem alguns precedentes, muito poucos, tá aí dentro de uma escala evolutiva sobre o tema, e a gente tem que tomar um cuidado, né? Um cuidado. Mas por quê? Porque ele não tem uma manifestação assim, ó, certeira para dizer, olha, quando acontecer isso, faz a transfusão. Quando não acontecer isso, não faz a... Ele não tem um posicionamento assim. A doutrina majoritária e o enunciado da jornada de direito civil, que eu entendo que devem ser as bases aqui para quem for responder questão objetiva hoje em concurso público, a doutrina majoritária e esse enunciado da jornada de direito civil, até porque está no mesmo sentido, né? Diz o seguinte, e eu particularmente também comungo desse posicionamento. Se o paciente for absolutamente capaz, ou seja, uma pessoa que tem condições de exercer sua autonomia existencial, absolutamente capaz, né, juridicamente falando, e ele está consciente, né, e no pleno gozo do seu discernimento mental, e manifesta ali a sua vontade, diz que a vontade dele não recebeu sangue, ou seja, ele está exercendo a sua autonomia existencial, nesse caso, prevalece a autonomia existencial dele. E, portanto, vai prevalecer a liberdade religiosa, que ele escolheu para ele mesmo. Né? Então, o Estado não impõe a ele. Isso pode, inclusive, essa vontade livre, né, e consciente, ela pode ser até mesmo manifestada de forma antecipada. Por exemplo, num testamento genético, óbvio, desde, gente, né, aí a gente tem que ter bom senso, o professor Márcio, que é juiz, vai poder falar disso muito melhor do que eu, a gente tem que ter bom senso. O médico chega lá, ninguém manifesta nada, ninguém está sabendo de nada e faz a transfusão, não dá para punir um médico desse. Ele fez o seu dever, né, que é tentar preservar a vida do paciente, lógico. Né? Cada caso tem que ser analisado, né, à luz das suas próprias circunstâncias. Mas a visão inicial seria essa. Então, se o paciente é absolutamente capaz, está no pleno discernimento, né, das suas faculdades mentais, está consciente ou deixou ali alguma manifestação consciente de vontade de que quer se negar a receber a transfusão, então não se faz a transfusão. E ele até morre mesmo, né? Mas ele privilegiou-se o direito que para ele era mais importante, já que não há uma hierarquia entre os direitos fundamentais. Ou então ela haverá. Bem, perfeito. Muito agora, interessante realmente essa, né, a posição majoritária da doutrina, né? A gente tem aí uma ponderação que é feita em relação ao... E aí é um tema ainda mais difícil, dentro de um tema difícil, que é a questão dos filhos, né? Das pessoas que professam a fé, né? Da Testemunha de Jeová, e são os filhos menores, né? Que aí já é uma discussão ainda mais profunda. Infelizmente, devido ao tempo, a gente não pode prolongar essa discussão. E eu queria... mas só para constar, professor, eu claro, acho que o enunciado que eu falei, depois o pessoal quiser anotar, né, é o enunciado 403 da quinta jornada de direito civil. E aí ele até toca nessa questão dos filhos de um certo modo. Mas só para constar para a galera aí depois. Perfeito. Para a gente finalizar o último tema aqui, eu até pedi para você tentar resumir esse tema aí em 5 minutos, para a gente não extrapolar aqui o tempo que a gente combinou com as pessoas para a live, né? A gente teve aí uma decisão muito polêmica do STF, né? Uma decisão que foi muito discutida, né? Eu fiz um post sobre o assunto dizendo a decisão do STF e teve muita repercussão, que foi a respeito da proibição do STF, né, dos cultos durante o período mais crítico da pandemia da Covid-19, né? O que o STF decidiu? Explica um pouquinho para a gente, professor. Beleza. Pressupostos básicos. Lembrem-se de uma coisa, não existe direito fundamental absoluto como regra. A gente pode até ter essa discussão em outro momento, mas a regra é essa, não há direitos fundamentais absolutos. Beleza. Se não há direitos fundamentais absolutos, não há nem mesmo para a liberdade religiosa, ou seja, a própria liberdade religiosa pode ser restringida, pode ser limitada. E ela o é. Por exemplo, uma igreja não pode colocar um sino dentro da cidade, explodindo o volume e atrapalhando todas as pessoas, ou seja, ela vai sofrer restrição em razão de outros direitos fundamentais. Esse raciocínio também se aplica aqui, nesse caso, né, da restrição dos cultos durante a pandemia. Veja, em primeiro lugar, nós temos uma lei federal que atribuiu lá, né, a lei 13.979, que lá no seu artigo 3º atribuiu ali a possibilidade do poder público, né, instituir algumas restrições. Dentre essas restrições ao direito de liberdade, inclusive com uma cláusula geral
possibilitando essas restrições. Beleza. No parágrafo 7º desse mesmo artigo 3º, foi conferida aos gestores locais a prerrogativa de instituir essas restrições. Os gestores locais é quem deveriam, então, instituir, mediante decreto, né, prefeitos e governadores. E alguns deles o fizeram e foram lá e instituíram, então, algumas limitações aos cultos presenciais durante o ápice da pandemia, né, com aglomeração, para evitar aglomerações. Ali passa, em primeiro lugar, então, essa análise por uma análise de restrição de direitos fundamentais. Eu posso restringir direitos fundamentais? Posso. Posso fazer isso por lei? Posso. E quem fez foi uma lei. Foi a Lei 13.979. Não foi um decreto. O decreto apenas implementou a lei, né? A lei prevê uma restrição, o decreto implementa. A lei prevê um crime, o juiz aplica a pena, né? Ele prevê a pena, o juiz aplica. Então, nós temos na lei a previsão da restrição e o decreto do prefeito e do governador foi lá e implementou, né, essas medidas. Óbvio, professor, não tem uma previsão expressa, mas tem uma cláusula geral no próprio caput do artigo 3º, possibilitando a implementação dessas medidas atípicas. E aí foram lá e fizeram, né, essa restrição. Bem, aqui há uma colisão de direitos fundamentais, porque de um lado eu tenho liberdade religiosa, do outro eu tenho direito à saúde, eu tenho direito à vida, eu tenho direito à segurança, né? Então, há um conflito de direitos fundamentais e o STF entendeu que nesse conflito, né, desde que de forma momentânea, né, e extraordinária, justificado em cima de cada caso, era possível sim a restrição desses direitos. Por quê? Porque havia uma lei prevendo essa possibilidade, porque havia uma proporcionalidade ali, né, e porque não feriria, né, o núcleo fundamental, o núcleo pétreo da liberdade religiosa, já que ela não foi, né, negada. Na verdade, ela sofreu uma pequena restrição durante um momento muito específico, né, e apenas na modalidade presencial com aglomeração. Fora isso, ainda era possível se exercer, né, a liberdade religiosa. Perfeito. Resumido. É isso, claro. É claro que a gente entende que foi resumido aqui, são vários argumentos, né? Mas, em suma, né, o STF, aí, no ano passado, né, em 2021, decidiu que, numa ADPF, que é constitucional, né, a limitação que foi imposta, né, por alguns decretos municipais, estaduais, a realização de cultos, missas e outras atividades religiosas presenciais, né, durante um determinado momento da pandemia, né? O STF julgou improcedente uma DPF que foi proposta contra esses atos. Pessoal, a gente está chegando aqui ao final da live. Como eu havia prometido, né, a editora Juspódio forneceu aqui um cupom de desconto para aqueles que quiserem adquirir a belíssima obra do professor Eduardo dos Santos, Manual de Direito Constitucional. E aí, a palavra-chave, né, o cupom de desconto que você coloca lá é Eduardo15. E aí, você tem R$ 15 de desconto, tá? No entanto, esse desconto ele só vale até a meia-noite, até as 11h59 do dia de hoje, né? Então, aqueles que quiserem adquirir o livro, podem usar esse cupom de desconto Eduardo15, e aí você vai ter R$ 15 de desconto na aquisição do livro, tanto o manual de direito constitucional como qualquer outro manual da coleção do Zero Direito. Eu gostaria de agradecer imensamente, né, a presença do professor Eduardo. Infelizmente, o tempo passou rápido, né, e a gente teria vários assuntos para falar aqui, mas espero que a gente tenha dado boas dicas para vocês irem bem nas provas, né, para vocês acertarem questões, tanto objetivas, discursivas e na prova oral. Queria agradecer mais uma vez pelo carinho de todos vocês, né? Dizer que é uma missão nossa, é um prazer nosso, né, estar nesse contato com vocês aqui. E queria convidar o professor Eduardo para se despedir, dizer aí as palavras, né, de despedida para aqueles que nos acompanharam aqui nessa live. Bem, primeiro, né, muitas perguntas, todas estão respondidas no meu livro, viu, pessoal? Então, quem adquirir vai poder ter aí a resposta para essas outras perguntas. E dizer o seguinte, que eu estou aqui hoje, né, talvez, eu não diria realizando um sonho, porque o sonho eu realizei há alguns meses atrás, mas eu estou aqui sacramentando a realização de um sonho, né, que era trabalhar com o professor Márcio, poder ter esse privilégio,
né? E ter um manual nessa coleção, para mim, é verdadeiramente a realização de um sonho existencial, já que eu falei aqui da dignidade da pessoa humana, né? De um sonho existencial, né? Eu acho que é um marco muito grande. Eu acho que eu vi aqui um pouco da live com o Felipe, que foi sensacional também, né? Uma figura incrível. E ele também, assim, mostrou esse respeito, esse carinho, essa admiração pelo professor, porque eu acho que todos nós, né? Que estamos hoje no direito, que estamos na área jurídica, nós temos essa admiração pelo professor, porque ele é uma grande referência mesmo. Então, eu só posso agradecer, né? Eu tenho que usar esse espaço aqui para agradecer ao professor Márcio, agradecer a Juspod, agradecer a todos que participaram, né? E dizer que para mim é uma honra muito grande, né? E que eu me sinto muito realizado e muito feliz mesmo de poder trabalhar com o senhor, né? O senhor não sabe o quanto eu me sinto feliz por estar aqui hoje. Opa, muito obrigado. Obrigado mesmo, professor Eduardo. A felicidade também é minha. Parabéns pela obra, parabéns pelo seu trabalho com os alunos, pela sua dedicação aos alunos, às aulas, o seu propósito de ser didático, né? E, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam, né, que perderam aí a 1 hora da noite de vocês, chegaram cansados em casa, passaram o dia estudando, passaram o dia trabalhando. Muito obrigado e até a próxima, pessoal. Até terça-feira que vem. Um abração, até mais. Obrigado.